PGR entra com ação no Supremo contra a propaganda do governo a favor da reforma da Previdência. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou nesta segunda-feira com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender imediatamente a veiculação da propaganda do governo Michel Temer, em favor da reforma da Previdência. O argumento de Dodge é que o governo não poderia ter usado uma dotação orçamentária suplementar, no valor de R$ 99,3 milhões, para custear uma propaganda em campanha estratégica de convencimento público sem que haja outras opiniões sobre o assunto. É inadmissível, assim, a utilização de verba pública para a veiculação de propaganda que não explicita de maneira clara e transparente a totalidade dos dados pertinentes ao tema sobre o qual o governo entendeu por bem que a população se debruçasse, disse a Procuradora-Geral, na ação. A chefe do Ministério Público Federal indicada ao cargo por Temer pediu a concessão de uma liminar a fim de evitar os danos irreparáveis, ou de difícil reparação aos brasileiros submetidos à campanha do governo. É necessário, portanto, que a norma questionada seja rapidamente suspensa em sua eficácia, ainda que somente no que respeita a campanhas de publicidade do governo federal sem conteúdo informativo, educativo ou de orientação social e que, portanto, consistam em propaganda. Nessa extensão, também, deve ser invalidada por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pede Dodge. Na semana retrasada, a Advocacia Geral da União já havia conseguido reverter no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decisão anterior que determinara a suspensão da campanha do governo sobre a reforma da Previdência. A ação tinha sido apresentada por uma série de entidades de servidores públicos federais. Não seja levada ou levado por notícias que não te explicam. Então vou tentar aqui mais uma vez ser bem didático para você entender que não existe rombo da Previdência. Mas como, garotinho? Fulano falou, o comentarista tal falou, o governo falou. Não existe rombo da Previdência. Por que eu quero explicar a você? Olha que maldade que eles estão fazendo. O artigo 194 da Constituição Federal, ele trata do regime de seguridade social. O que é seguridade social? Previdência, saúde e assistência social. É nisso que eles querem mexer com essa emenda constitucional. No regime da seguridade social. Tem rombo nenhum. No ano passado, o regime de seguridade social deu 11 bilhões de reais de lucro. Mas como, garotinho? Mas não estão falando que tem um rombo na Previdência. Eu vou contar para vocês agora, para você entender e lutar para não deixar mudar essa barbaridade que estão querendo fazer. O que o governo faz? Ele mente para você. Primeiro, ele não diz o que é seguridade social. Ele fala em previdência social. Então, aí o que ele faz? Ele pega a despesa do pagamento de todas as aposentadorias, coloca de um lado. Pega a receita, mas só uma parte, do pagamento da contribuição dos patrões e dos empregados, aquilo que você contribui para a Previdência, e põe do outro. Receita e despesa. Aí faz a conta. Aí fica um buraco. Mas do lado de cá da despesa, ele botou toda a seguridade social. Além do pagamento da aposentadoria, ele botou o que a Previdência tem que pagar, porque ela é social. Ela paga o Bolsa Família. Você sabia que o Bolsa Família é pago pela Previdência? Ela paga o Fundo Rural, o antigo Fundo Rural. Ela paga o benefício continuado. Ela paga, por exemplo, aquele auxílio para toda a família que tem uma pessoa que tem um doente, uma criança que nasceu com um problema de deficiência. O auxílio doença, tudo isso é mantido pelo regime
de Seguridade Social. Mas aí eles não botam do outro lado a receita. Porque a receita não é só a contribuição do patrão e do empregado. 40% de toda a arrecadação dos jogos lotéricos do país vão para a Previdência. Mas eles não botam na conta. Você sabia? Jogou na Mega Sena, jogou na loteria, 40%, Seguridade Social. Você sabia que o dinheiro do PIS, Programa de Integração Social, que as empresas pagam, vai para a Previdência? Você sabia que o dinheiro do PASEP, que as empresas e as prefeituras e o Estado pagam, vai para a Previdência? Você sabia que um imposto chamado CSSL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas, vai para a Previdência? E outros, às vezes são os maiores, além do orçamento da saúde, que tem que ser computado, como a despesa é computada. Uma conta só é certa se você põe toda a receita e toda a despesa. A maldade é que eles põem toda a despesa e não põem toda a receita. Mas, garotinho, então qual é o interesse de fazer essa reforma? É simples. Todo ano, o governo, que tem o seu orçamento engessado, ele manda lá para os deputados, senadores aprovarem uma coisinha chamada DRU. O que é DRU? DRU quer dizer desvinculação de receitas da União. Porque esse dinheiro está carimbado para a Previdência, ele está carimbado para a saúde, ele está carimbado para os projetos sociais. Ele não pode ser gasto em outra coisa. Quando a DRU é aprovada, o dinheiro desvinculou. No ano passado, eles gastaram da Previdência, do seu dinheiro, que devia servir para a sua aposentadoria, 20 bilhões para pagar juros a bancos. Você entendeu quem é que está por trás? Você entendeu por que toda essa gente rica, poderosa, esses comentaristas econômicos estão apoiando? Porque quem está por trás disso é o Itaú, é o Bradesco, é o Santander, são os grandes detentores de títulos públicos do governo e que querem receber cada vez mais. Eu tô duro, hein? E aí ficam dizendo que a Previdência Social no Brasil tem que aumentar a idade. Eu vou falar aqui sobre idade agora para você. Felipe, me dá aqueles dados que eu dei hoje no meu programa na Rádio Tupi, para você não ser bobo, para você debater e defender o seu direito. Não, porque está crescendo a expectativa de vida. Por isso, o Brasil, se não mudar, a Previdência quebra. Então, eu vou dar aqui alguns dados para você poder, a hora que chegar um bobo desse falando com você dizer assim: eu não sou bobo não. No Brasil, eles querem implantar 65 anos para homens e para as mulheres, e você sabe que isso não é justo, porque as mulheres têm uma jornada dupla de trabalho. A mulher trabalha e quando chega em casa tem que trabalhar de novo, né? Então, isso não é justo. Todo lugar tem no mínimo 5 anos de diferença. Se é 65 anos para homem, tinha que ser 60 para mulher. É assim, porque a gente sabe como é que é a realidade. Não vamos contar historinha. A mulher trabalha e quando chega em casa tem que trabalhar de novo. Ou não é assim? E além da idade mínima, eles estão exigindo 49 anos de contribuição. Você entendeu que não é 49 anos de trabalho? É 49 anos de contribuição. Mas e se eu completar 65 anos e não tiver contribuído 49 anos? Vai receber proporcional. Ah, é? É. Se você, quando completar 65 anos, só tiver contribuído durante 30 anos, aí vão fazer uma regrinha e vão diminuir a sua aposentadoria. Isso, desculpa o termo, é um termo chulo, mas não tem outra palavra para definir. Isso é uma sacanagem.
E sabe por que isso é sacanagem? Na Inglaterra, sabe qual é a idade de aposentadoria? A idade exigida? 50 anos. Mas vem cá, será que o inglês vive menos que o brasileiro? 50 anos? Em Inglaterra. Nós não estamos falando de um paiseco, estamos falando da Inglaterra. E quanto tempo de contribuição um inglês tem que dar? 25 anos. 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. Bom, mas Inglaterra, um país muito rico. Então vamos falar aqui de um vizinho muito mais pobre que o Brasil. Vamos falar do Chile. Chile, 20 anos de contribuição, 55 anos de idade. Mas vem cá, os chilenos vivem menos que o brasileiro? Eu não sei disso. Que história é essa? 55 anos é a idade do Chile. Agora, vamos escolher um outro país aqui que poderia dizer assim, bom, tem um outro país aí que disputa com o Brasil, pelo menos no futebol. Nossos irmãos argentinos. Na Argentina, não tem idade. O cara pode se aposentar com qualquer idade, desde que ele tenha contribuição de 30 anos. Ele contribuiu 30 anos, não importa, se ele começou a contribuir com 16 anos, com 46 anos ele contribuiu 30 anos, ele se aposenta integral. Ah, não, mas ele começou com 30, vai se aposentar aos 60, integral. É 30 anos de contribuição. Não tem essa história de idade mínima. Ah, mas a Argentina não é comparação. Então vamos pegar a Itália. Aqui há muitos italianos que gostam de uma boa pizza. Na Itália, 33 anos de contribuição e 53 de idade mínima. 53. Nós estamos falando aqui que na Inglaterra é 25 anos e 50. 25 anos. No Brasil vai ser 49. Ou seja, um brasileiro vai ter que trabalhar 2 vezes o que o inglês trabalha. Isso é um absurdo. Eu estou avisando isso porque o governo está agindo. Esse governo de Michel Temer, pode tirar a tabelinha da tela. Esse governo de Michel Temer está agindo igual o Estado Islâmico. Ele está fazendo terrorismo com o povo. Terrorismo. Dizendo que se não passar, vai quebrar a Previdência. Vai quebrar nada. O que quebra a Previdência é o roubo, a corrupção, a safadeza. Isso é que quebra a Previdência. E qual é a preocupação dele? Você pagar os banqueiros. Não é à toa que quem é que está aparecendo na televisão, na Globo, no SBT, na Record, negociando isso tudo com os deputados? O senhor Henrique Meirelles. Os senhores se lembram? O senhor Henrique Meirelles, antes de vir para a política, o que ele fazia? Ele era diretor-presidente do Banco de Bosch. Ele não está no governo defendendo o interesse do povo, muito menos do Brasil. Ele está aqui defendendo os interesses de quem ele representa. Agora, para mudar isso, tem que mudar a Constituição. Artigo 194, que é o que fala do regime de seguridade social, e o artigo 195, que fala da contribuição. E aí, para mudar a Constituição não é fácil, porque não são só 257 votos. São de 300 e tantos votos. E aí então está a pressão. A pressão. Então você, olha, hoje você vai fazer um compromisso comigo aqui. Você começa a acompanhar e anota o nome desse cara de pau, deputado e senador, que vai tirar o seu direito. Porque amanhã, quando ele bater na porta da sua casa para pedir voto, você bate com a porta na cara dele. Bate com a porta na cara dele. Porque é muito duro. É muito duro